quando entrares na casa do Senhor teu Deus. O pastor sempre prega isso lá. Mas não é só o pé, não, gente. Você tem que guardar sua mente, seu coração. Porque Jesus, ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com ele. O que é isso? Preste atenção. Você precisa abrir o seu coração para entender o que Deus está falando. A Lídia era uma pessoa que ela ia para a igreja, mas ela não era 100% salva. Nem ela, nem a família dela. Ela tinha muita coisa para acontecer. Ela não era 100% salva. Por que não era? Porque o coração dela era fechado. Ela ia para a igreja, mas ela não entendia o que Deus falava. E a gente não podemos ser assim. A gente tem que ir para a igreja e para as coisas acontecer, que acontece. Né? Acontece. Não acontece. Acontece sim. Acontece na vida das pessoas, de todo mundo. E Deus não faz acepções de pessoa, não. Deus, ele quer salvar todos. Entendeu? Deus quer salvar todos. Só que não é Deus que faz acepções de pessoa. Depende do nosso entendimento. Lá no livro de Mateus está escrito o seguinte, que a palavra caiu e deu fruto a 100, outro a 60 e outro a 30. Você está entendendo? É a palavra e a semente. O coração da pessoa é a terra. Você pode dar fruto de 30, 60, 100. Isso é o grau da sua fé. Você pode ser uma pessoa que entende tão bem a palavra que as coisas para você é fácil. Você ora, o negócio acontece. Agora, se a pessoa for muito ruimzinha de ouvir, o troço demora muito. Entendeu? Então, a gente precisa abrir nosso coração. Às vezes a pessoa vem para a igreja, presta atenção nele. A mente da pessoa está em outro lugar. Gente, você vai ficar... A pessoa fica 30 anos na igreja e não aprende. É como se você já viu aquele aluno que já está 10 anos na escola, mas ele não passa de série de jeito nenhum. Engasgou ali. É alguma coisa, a atenção dele não é 100% que o professor está ensinando. E tem uns que tem um pouquinho mais de dificuldade que o outro já aprender. Assim é na igreja. Às vezes a pessoa vem para a igreja e tem um espírito que ele transporta a mente da pessoa em outro lugar. O que está acontecendo aí, gente? Olha, não deixa nada te dar preso. Isso é a ação do inimigo. É a ação do inimigo para distrair o pessoal do lado dele. Então, o que acontece? Ele transporta a mente da pessoa para outro lugar. O corpo da pessoa está dentro da igreja, mas a pessoa está pensando em outra coisa. Que não tem nada a ver com a palavra. O pastor está falando. A pessoa está... no final, você já conversou com uma pessoa que você está falando com ela, no final você pergunta: o que eu falei? E ela estava olhando para você, mas ela não prestou atenção no que você falou. Já aconteceu isso? Alguém está conversando com você, depois de um tempão, a pessoa: o que eu falei? Você estava olhando para a pessoa que está com a minha mente em outro lugar. Isso o demônio, ele tenta fazer isso na igreja. Você vem para a igreja, você está olhando para a cara do pastor, mas tua mente está em outro lugar, você não está prestando atenção no que está sendo ensinado. Entendeu? Aí lá fora vem uma provinha que é para você botar a mão na tua doença, né? Aí você não passa porque não prestou atenção. Então, se a gente prestar atenção, é benefício nosso. Não deixa nada impedir você de ouvir a palavra e de entender o que Deus está falando. Glória a Deus. Aqui no Jeremias 30. Vamos lá, pessoal. Jeremias capítulo 30. Acharam aí? Quem achou, diz assim: amém. Olha o que ele está dizendo aqui, pessoal. Ele está dizendo assim, ó.
Deus, o título já é uma coisa para você prestar atenção. Deus promete trazer do cativeiro quem, pessoal? O seu povo. Vamos dar uma paradinha aqui? Deus promete tirar o povo do cativeiro, trazer o povo do cativeiro. Que cativeiro? Quem é o cativeiro, pessoal? Quem sabe quem é o cativeiro? É uma prisão. Pastor, mas como que Deus vai tirar a gente da prisão se a gente está todo mundo solto? Não. Existem pessoas que estão presas nos vícios. Existem pessoas presas na prostituição. Existem pessoas presas na depressão. Existem pessoas presas no desânimo. Você entendeu? Preso na incredulidade, na religiosidade. Existem pessoas presas numa mentira, presas com ódio, presas com uma mágoa. Então, existem vários tipos de cativeiro, existem vários tipos de prisão. Quando você está preso, quando a pessoa está presa a um pecado sequer, ela está no cativeiro, aquilo é uma prisão. Existem pessoas presas numa enfermidade. Lembra quando Jesus curou uma mulher que está lá no livro de Lucas, acho que 13, 18, aquela mulher que... Não, 13, 18 não, 13... Oi? Ou é 10, 13, 10, 13, né? 13 e 10. Lá no capítulo 13, versículo 10, no livro de Lucas, fala sobre uma mulher que ela andava 18 anos encurvada. E ela não podia de jeito nenhum se levantar. E Jesus foi lá para libertar aquela mulher daquele espírito de enfermidade. E Jesus disse assim, e não convinha eu soltar desta prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão, com 18 anos, Satanás não tinha ela presa, ela estava presa numa doença. Entendeu? Então, existem vários tipos de prisão, gente. Existe uma prisão de quando você, por exemplo, um casal. A Bíblia diz que o casal, os dois são uma só carne. É isso? Os dois são uma só pessoa. Quando um casal, que a mulher quer servir a Deus, o marido não. Ou o marido quer servir a Deus e a mulher não quer, isso é um jugo desigual. Sabia disso? Você está preso no jugo desigual. Por quê? Porque você não anda, é um cativeiro. Porque o casal não tem como um pé lá atrás e um pé lá na frente. Um pé quer ir no mercado, o outro não quer. Isso também é um tipo de prisão. Você está preso no jugo desigual. E Jesus quer tirar você desse jugo. Como? Trazendo o seu marido, tirando você do Ele. Ele vai trazer o seu marido, a sua esposa, para andar lado a lado com você. Quem sabe o que é jugo, gente? Quem sabe o que é jugo? Isso. Antigamente os escravos também carregavam uma madeira. A madeira, já viu aquela madeira grossa, pesada? Entendeu? E aquilo ali botava aqui nos ombros do escravo, entendeu? E quando ele botava nos ombros do escravo, não podia botar nenhum para lá, nem para cá, tinha que botar certinho. E se você botasse muito para lá, pesava mais para um lado do que para o outro. Você está entendendo? Então, quando uma pessoa é convertida, ou marido, ou esposa, né? Um é, o outro não é, pesa mais para o lado daquele que é do que para o outro, porque você está caminhando sozinha. Ou sozinho. Você não tem um parceiro para orar com você, uma parceira para orar com você, um parceiro para ir buscar Deus contigo, você está sozinho. O peso está mais para o teu lado, você está com o jugo desigual. Você está entendendo? E Deus quer acertar isso, Ele quer tirar você desse cativeiro do jugo desigual. Então, o cativeiro é uma situação que a pessoa está presa. Você entendeu? Pode estar preso por uma doença, pode estar preso por pecado. O endemoniado gadareno estava preso.
se rasgava sozinho, entendeu? E às vezes a pessoa está presa numa pornografia, tem gente que é viciada em pornografia. Mas quem que tem isso? Isso é uma prisão, porque isso é um pecado que te afasta de Deus, que não deixa você andar, você está preso. Se para você andar e evoluir, você precisa de Jesus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Se eu estou preso aqui, como é que eu vou sair do lugar? Entrarão, sairão, você está preso naquele pecado, você não sabe, você não anda, nada está certo. Parece que vai, mas daqui a pouco desmorona tudo. Então, Jesus está fazendo uma promessa, ele quer tirar o povo dele do cativeiro. Aí olha o que ele está dizendo. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Palavra que da parte do Senhor vem a Jeremias, que era o profeta, né? Dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que eu te tenho dito. Vamos dar uma paradinha aqui. Às vezes a pessoa vem para a igreja, a pessoa ouve o que Deus está falando, mas você não leva a sério. Gente, a palavra de Deus é pura, é santa, é verdadeira. Isso que a Bíblia diz assim: e Deus que não pode mentir, Deus não pode mentir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. A única pessoa que pode pedir Deus de agir na sua vida não é o pastor, não é a igreja, não é os outros, não é o diabo. Que é isso, pastor? Como não é o diabo? Não é, porque ele só vai entrar se você der uma brecha. O único que pode pedir Deus de agir na sua vida é você mesmo. Se você não crer, se você não obedecer, não pedir força a Deus para se livrar daquilo que é errado. Entendeu? Enquanto nós estivermos aqui na terra, preste atenção nisso, pessoal. Enquanto você está vivo, está respirando, tá? Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver aqui na terra, nós vamos ter tentações. Pode ser tentações diferentes, mas temos. Porque tem gente que o diabo tenta a pessoa na concupiscência dela, na fraqueza dela, na necessidade dela. Você entendeu? Ele vai ver aonde que você é mais vulnerável. Uns ele tenta na área dos vícios. Toma um virinite, usa logo um negocinho para esquecer dos problemas. O cara já está de cabeça quente, entendeu? Claro que não vai esquecer, vai arrumar mais problema ainda, mas o diabo vai enganar ele. Outros ele usa na área da prostituição. Você vai ficar nessa aí, na pista, tá? Ou o cara não vai falar e faz o que não deve. Pronto, já é uns 10 passos que você deu para trás, atrasando sua vida. E outras coisas. Outros ele tenta fazer você mentir. Mas é para ajudar o Bernardino ou a Bernadette. Se você falar a verdade, vai prejudicar ele ou ela. Mentira, isso é um laço. Você vai mentir, ali que você vai prejudicar você e sua família toda. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu sei que a minha família depende de mim. Depende da minha fidelidade com Deus. Então eu não posso cair no laço do diabo. Senão atrasa a libertação da minha família toda. Outros ele tenta fazer a pessoa desistir. Vai ficar nessa aí, igreja, pra cá, pra igreja. Não está acontecendo nada mesmo. Aí a pessoa sai, aí que vem o sofrimento. Ó, uma irmã que estava aqui na igreja, saiu. Depois de um tempo ela voltou desesperada. Meu Deus, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. O que foi? Irmã, eu estava vindo aqui, a senhora falou para me esperar a minha bênção e tal. Eu com aquela impaciência, eu esfriei, está indo para a igreja, não está acontecendo nada, já morei. E eu saí por um tempo, vou te falar não, quase morri na mão do diabo, morri por pouco. Eu estava pensando direitinho, Deus me livre eu sair da igreja, não saio mais não. Você está entendendo? Porque aí você está pensando que está vindo com Jesus. Deus me livre você cair na mão do diabo. Com Jesus tem coisa na sua vida que até parece que está demorando um pouquinho, mas você tem garantia
garantia que isso vai acontecer, que as coisas vão mudar. E o diabo, que garantia que ele te dá? A única garantia que o diabo dá para a pessoa é que ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a única garantia. Sua vida vai ser destruída, que ele vai roubar você, que ele vai querer te matar. Essa é a única garantia que ele dá, gente. Ele não tem nada para dar para ninguém, não. Ele não tem nada. Você entendeu? A única coisa que ele tem é um lago que há fogo e enxofre esperando por ele. Só isso que ele tem, vai ser acorrentado lá pro resto da vida. A única herança que ele tem para dar é o lago, é a única coisa que ele tem. Que vai ser feito lá para ele, mas para todos aqueles que estão crendo em Jesus. Ele não tem nada para dar para ninguém. Você entendeu? Então, a mesma coisa que ele falou, irmão, vamos orar, vamos ser perseverantes. Você vai desistir, vai para onde? Vai cair lá no capiroto de novo. E dessa vez volta aqueles troços pior. 7 espíritos pior que ele. Vai fazer a festa. Então, tem pessoas que sofrem tentação. Tentação de não orar. Você não orar para quê? Não adianta nada orar. Tá? Tentação de dar um murro em alguém. Às vezes está, entendeu? Não está num bom dia. O diabo usa ele, faz o que ele sabe. Você não levantou muito bem, ele usa alguém para ficar te perguntando. Para ver se ele perde a paciência, dá um bom xingo à pessoa. Entendeu? Você é tentado essas coisas. É tentado acabar com o casamento. É saber? Não dá mais, não aguentando mais, esse marido do lado. Mas você tem que entender o seguinte. Primeiro que Deus, ele não concorda com o divórcio. Casamento, o casamento é uma coisa séria diante de Deus. A Bíblia diz que Deus ele é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, o homem. E você vai separar daquele cara, né? Ou daquela mulher, sei lá. Biblicamente está falando que se você não conhecia Jesus, tudo bem, mas se você já conhece Jesus, Deus já recebeu você como seu marido, a sua esposa. É aquela pessoa que Deus conhece como seu marido e sua esposa. Aí você vai separar. A Bíblia não autoriza. E no momento, se você quiser viver de acordo com a palavra, a Bíblia não está autorizando você arrumar outra pessoa. A Bíblia diz que ou você fica solteira, ou você conserva o seu marido com a sua esposa. Você vai largar a pessoa e ficar sozinha. Será que você vai conseguir ficar sozinho? Igual eu preguei hoje de manhã. Tem que ver isso também. Ou então, o que acontece? Você vai ficar sozinho, daqui a pouco você está arrumando uma pessoa. Aí você acaba entrando no pecado já no pé. Vocês estão entendendo o que vai acontecer? E às vezes aquela pessoa que você está, o diabo vai usar ela muito pior do que o seu marido. Eu sei, pessoal, porque eu sou pastor, então eu vejo casos disso. Eu conheço uma irmã, não vou citar o nome, que ela teve desentendimento, o marido dela, ela separou com o marido dela. E eu dei um conselho a ela, falei, irmão, ou você fica sozinha, ou você procura se entender com o seu marido, que é para as coisas, Deus poder agir na sua vida, porque o seu marido está vivo, ele não morreu. Se ele morresse, tudo bem, tá? Você estaria vivo e você veio para a presença de Deus, você veio com ele. Então Deus entende que é ele, que é a pessoa certa. E você já tem laços de sangue, que é filhos, entendeu? Veio filho, já tem laços de sangue aí naquele meio. Já é um pacto, né? Já é um pacto de sangue. Então Deus entende que essa família é de Deus. Que ele chamou. Se tem alguma coisa errada, tem que lutar, porque às vezes a mulher veio, o marido não era liberto. Ou o marido veio, a mulher não era liberta. Você tem que lutar pela libertação da pessoa, pessoal. Não é assim não. Se Jesus te converteu, você acha que ele só é fácil. Vai lá e não. Você tem que lutar pela salvação daquela pessoa. Eu vim para a presença de Deus, meu marido não era liberto. Eu lutei 5 anos pela libertação do meu marido. 5 anos de oração.
Senhor. Meu marido foi embora de casa, ficou 2 anos fora de casa, eu fiquei sozinha, só eu e Jesus e as crianças, lutando ali em oração, buscando o Senhor. Então você tem que lutar pela salvação do seu marido. E aí eu dei esse conselho a ela, porque a senhora fiquei sozinha, porque eu já fiquei 2 anos sozinha, lutando pela libertação do meu marido, ou a senhora se reconcilia com ele, que é o que está escrito na Bíblia. Ai, mãe, eu não quis ouvir de jeito nenhum. É muito quando a Bíblia diz o quê? Obedecei aos nossos pastores. Aí ela foi, o que ela fez? Foi morar com o cara. O marido dela não, o marido dela está sozinha. Está sozinha, mas ela que estava na igreja, tinha que tomar postura com o marido dela que não estava como ele estava sozinho. Ele ainda tem um vícios assim, velho, mas está sozinha. Ela não, ela foi arrumar uma pessoa, irmão. A vida dela virou de cabeça para baixo. Virou de cabeça para baixo. O que sofre também é a família. Porque a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Olha, o menino, jovenzinho, filho dela, virou a cabeça, começou a droga. E ela começou a apanhar todo dia do cara. Ela estava orando. Ela já apareceu com o olho roxo, com a perna arrebentada. Ah, pastor, aí, olha o que ele fez comigo. Aí quando a senhora falou, mata, a pessoa não escuta o conselho, não adianta. Para orar o quê? Para consertar o olho? Não vou orar para consertar o olho. Hoje é o quê? Para consertar a perna? Não vai fazer o quê? Ah, não adianta você falar. É para consertar a perna? Tá bom, senhor? Conserta a perna. Mas a gente sabe que vai machucar o braço. E aí vai embora. Daqui a pouco é a cabeça, porque a pessoa está insistindo no pecado, gente. Pior coisa que tem é a pessoa viver em adultério. Isso é um pecado muito sério. Mas nem todo mundo, como está escrito lá no livro de Romanos, o que está escrito lá? Nem todo mundo obedece ao Evangelho. Você entendeu? Então, aqui você está com paz, você está lá com seu marido, com a sua esposa, ainda não é como 100% convertido, não. Vamos orar para passar assim, mas pelo menos você está em paz. Não, mas não tem sossego, você não está com uma vida, qual é? Ela não mais problema ainda. O que era para resolver a vida dela, não arrumou um problema, não. Porque se ela tivesse feito como eu falei, que antes assim que ela separou, ela estava morando sozinha. O marido, eles tinham separado, o marido já estava com um lado, ela com o outro, mas ela estava sozinha. E enquanto ela estava sozinha, Deus estava trabalhando. Na aula, pegou a filha dela numa próxima muito sério, estava mudando a história dela, mas já é sujo, né? Tipo assim, botou um tropeço no caminho dela, ela vai nada, botou logo um carro na vida dela para poder ferrar a mão dele. Entendeu? A pessoa vai lá, bobinha, entende que esse Jesus sem mim nada poder fazer e cai no laço. Entendeu? E aí é uma luta, porque o sofrimento, sabe como que ele acaba? Quando você abre mão do pecado. Aí eu fico olhando ela assim, ela tem trama da vida, que nada dá certo, não sei o que, eu fico olhando para ela assim, poxa, é só acabar com esse relacionamento. Eu já falei isso para ela, eu falei, quando a senhora continuar com esse relacionamento, infelizmente você sofre. Vai, pastor? Vai. Olha, é fácil a senhora acabar com isso, a senhora acabar com esse relacionamento. Um lugarzinho, a senhora morar sozinha, aí sim, Deus vai começar a agir na vida da senhora. Mas quando a senhora insistir nisso aí, só Jesus, cada vez vai piorar mais. E ela não acreditou em mim realmente. Eu tinha dado esse empurrão nela, rasgou a roupa dela, depois bateu nela, depois arrebentou o olho dela. Eu falei com você, quando você continuar, vai piorando cada vez mais, porque a gente não tem a aprovação de Deus. Gente, é sério, se todo mundo entendesse que a gente não somos perfeitos, mas em pecado a gente estamos separados de Deus, gente. E separados de Deus, Jesus disse o quê? Vamos de novo, sem mim. Separado de Deus não vai nem no tronco, se pode pular, não vai. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá.
estava tentando tirar um parafuso do banco do carro. Ai, irmão, tenta daqui, tenta de lá, eu já estava cansado. Acabou com ele, nada do parafuso sair. Eu falei, quer ver? Eu não vou tirar esse parafuso daqui. Só voltava aquele parafuso. Eu peguei o banco do carro, postei pra lá e pra cá, agora não sai. Eu chateado no banco. Agora não sai. Irmão, estava cortando o ferro, o parafuso não saía. Porque o parafuso era grossão, desse tamanho lá pra dentro, eu acho que ele ia sair. Não ia, eu ficava me cansando ali, sacudindo, não tinha coisa com isso. Aí depois, quando eu vi que não ia sair de jeito, eu falei, não é força, é jeito. Aí eu pedi uma sabedoria lá, Deus me deu uma sabedoria, eu tirei ele. Na marra ele não saiu. Eu pedi um jeito certo de tirar aquilo ali. A mesma coisa é a gente, a força de qualquer maneira, não vai, as coisas não fluem. Tem um jeito certo de ir, é pela obediência, pela palavra. Aí sim, aí vai fluir. O negócio vai acontecendo suavemente, sem você aquele desespero, entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Assim, então quando Deus fala, ele está falando aqui, né? Assim diz o Senhor, quando Deus fala, a gente tem que levar a sério o que Deus está falando. Peraí, Deus não é Deus para que diz, então se ele prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. Então ele está falando assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo, escreve no livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, torná-lo-ei a trazer a terra que dei aos seus pais, que a possuirão. Não está uma paradinha? É uma promessa boa que Deus está fazendo. Eu vou tirar esse povo do sofrimento. Cativeiro é uma prisão, um lugar de sofrimento, de tristeza, um lugar de derrota, tudo está errado. E ele está falando, vai lá e fala com o povo que eu vou tirar ele desse sofrimento, desse cativeiro, eu vou trazer ele para a terra que eu prometi. Que terra é essa? A área da bênção, o lugar da bênção. Um lugar onde você vai prosperar, onde a sua família vai ser salva, onde as coisas vão acontecer. Seus sonhos vão se realizar. Você está entendendo? Eu vou tirar esse povo do cativeiro. Eu vou tirar ele do sofrimento. Às vezes, se ele está passando uma situação difícil na sua vida, você acha que Deus não está vendo. Não, Deus quer te tirar daí. Às vezes você está passando um sofrimento por causa de outra pessoa, igual eu falei. O apóstolo Paulo, ele disse assim, eu sinto como dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Talvez não é todos vocês que sabem o que é uma dor de parto. Mas como é que o apóstolo Paulo sabia que era dor de parto? Não, só ele sabe o que ele sentia. Entendeu? A dor de parto é uma dor agoniante. Até o neném nascer, misericórdia, uma agonia. Entendeu? Mas ele passava por aquilo ali. A dor de parto, você tem contrações. Aquela dor vai indo, vai voltando, vai indo. Daqui a pouco ela vem cada vez mais forte, cada vez menos, menos intervalo, né? E aquilo vai aumentando, mas você vai morrer. O neném nasce, você sabe se o neném está nascendo, se está morrendo, você não sabe mais de nada. Entendeu? A coisa é séria. Então, dor de parto é uma dor grande. E às vezes a pessoa passa por essa dor até você está passando por isso até que Cristo seja formado no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, no seu parente, na sua mãe, no seu pai. Ai, pastor, o que eu mais quero é que eles conheçam Jesus, mas quando eu olho para eles, eles podem. Eles não estão nem aí para Deus, não querem nem ouvir falar. Você passa aquela dor, aquele sofrimento, você quer ver aquela pessoa mudada, você quer ver aquela pessoa diferente. Isso também é um sofrimento, é um cativeiro que Deus quer tirar você. Ele estava prometendo, eu vou trazer o meu povo, eu vou tirar o meu povo para
esperar. Aquela situação, às vezes, poxa, não tem condição de comprar um chinelo, pastor. Você vai ter condição de comprar um chinelo, um sapato, uma coisinha melhor para você, para sua família. Deus quer tirar você do cativeiro. Das dívidas. Tem gente que está preso no cativeiro de dívida. Dizem para onde olha, todo dia chega o poder. Todo dia. Coisa séria. Então ele está falando aqui, ó. Porque dias virão, diz o Senhor, em que eu farei tornar do cativeiro o meu povo, né? O meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Torná-lo-eis a trazer a terra que dê a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, né? Ouvimos uma voz de tremor, mas não de paz, né? Porque às vezes a pessoa está com medo, a pessoa está assustada, a pessoa está em depressão, a pessoa está triste. Não é uma voz de alegria, não é uma voz de paz. Tem gente, pessoal, que está vivendo sem paz, que anda no cativeiro de depressão, anda no cativeiro de problema. A pessoa não tem sossego, não tem paz, não tem graça de sentar numa mesa com uma comida em paz. E ele está falando aqui, ó. É assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, mas não de paz. O pessoal não está sossegado, eles não estão em paz, eles estão com medo, estão assustados. E ele diz, ó. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Eu acabei de falar da dor de parto. É como se tivesse um dor de parto, a pessoa não tem sossego. Você já viu uma pessoa que trabalha de parto querer comer alguma coisa? Querer rir, ver televisão? Já viu? A pessoa que trabalha de parto, tudo que ela quer é se livrar daquela dor, ela não pensa mais nada. Ela não consegue brincar, não consegue rir, não consegue comer. Ela só sabe gritar, até o neném vai ser. Ela não tem paz. Entendeu? Então, às vezes a pessoa num problema, num cativeiro, numa situação difícil, a pessoa não tem sossego, ela não tem paz, não tem graça de ver um filme, não tem graça de rir, a pessoa não tem graça de ver um negócio sossegado, não tem paz. Assim o povo de Israel, eles estavam assim. Estavam em cativeiro, estavam tristes, estavam para baixo. Entendeu? Não tinha paz, não tinha sossego. E Deus estava querendo tirar eles dali. Naquela época. Hoje, Deus quer fazer a mesma coisa com você. Sabe aquele problema que tira a tua fome? Que deixa você triste, para baixo? Deus quer acabar com isso. Deus quer olhar para dentro da sua casa e ver paz, ver alegria. Você está louvando, você está feliz. É isso que Deus quer. Você esquenta a cabecinha no travesseiro, dorme sossegado, sem preocupação. Aí ele está dizendo aqui, ó. Perguntai, pois, nesse homem tem dores de parto. Pois por que vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como se estivesse dando a luz? E por que se tem tornado malicilentos todos os rostos? Porque Deus olhava lá de cima e ia todo mundo desesperado lá embaixo. Não carrão na barriga, ou estivesse. Entendeu? Por que anda todo mundo nesse ponto estivesse com dor de parto? Porque o pessoal estava tudo abatido, sabe? Estava sofrendo. Aí ele disse, ó, e por que tem tornado macilento todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, e ele, porém, será salvo dela. Está vendo? Deus está olhando lá e está vendo tempo de angústia do povo. O povo estava angustiado, o povo estava triste, o povo estava desanimado. E às vezes a pessoa está desse jeito, pastor. Eu tenho passado um tempo de angústia, tenho passado um tempo de tristeza, parece até que as coisas
será salvo dela. Lá naquela época era o Jacó, hoje é eu e você. Você está entendendo? Quem que tem te deixado angustiado? Quem que tem te tirado a tua paz? Deus está falando que você vai ser salvo dela, dessa angústia, dessa crise. Isso vai acabar. Você precisa acreditar em Deus. Às vezes Deus está falando com você, mas quando que vai acabar? Acho que não vai acabar não, irmão. Vai acabar. Então ele está falando aqui, ó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as tuas ataduras e nunca mais se servirão deles estranhos. O jugo é o quê, pessoal? Acabei de falar, o jugo é um peso. Ele está prometendo, eu vou tirar de você esse peso, essa angústia, essa tristeza, essas ataduras. O que é uma atadura? Já viu uma agulha? Ela está toda enrolada. A agulha ela não consegue se mexer, ela não consegue andar, assim, ó, parada, porque ela está atada, ela está toda paralisada, enrolada ali. E ele está prometendo, eu vou tirar as ataduras desse povo. Eu vou quebrar, vou tirar o jugo. Deus quer tirar o sofrimento. Acabar com aquilo que te paralisa, que não deixa você andar, que não deixa você ir para frente. Pastor, o que eu tenho que fazer? Dá atenção que Deus está falando. Aí ele disse assim, ó. Porque será que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo. E tirarei do teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais servirão deles estranhos. Que estranhos é esse? Às vezes a gente se aproveita da tua tristeza, da tua depressão, ele está tentando destruir a tua vida. Porque o que está escrito lá no livro de João? A minha ovelha ouve a minha voz, mas jamais ouvirão o estranho. Porque elas não reconhecem a voz do estranho. Quem que ele está falando ali? Ele está falando do diabo. Pastor da ovelha, abre a porta do curral, mas o que vem do outro lado é ladrão e salteador. Então esse estranho, ele está falando do diabo. Ele está falando que o diabo não vai mais atormentar o meu povo. Ele está falando. Pastor, mas enquanto a gente vê aqui, a gente não tem tentação, o diabo tem. Mas se você der atenção a Jesus, você vai conseguir viver de um jeito, o diabo não vai conseguir atormentar você. Você já conhece ele. Você já conhece a voz dele. Ele é amarradamente, você não vou mentir, está amarrado com Jesus. Você vai tomar uma postura que o diabo não vai conseguir mais destruir nada seu. Não vai destruir mais casamento, não vai destruir mais filho, entendeu? Não, agora você entendeu qual é o seu lugar, agora você sabe que você tem que fugir de certas coisas para você cair no laço dele. E ele está falando, ó, não servirão mais deles estranhos, tá vendo? Porque os estranhos estavam servindo, estavam aproveitando para atacar aquele povo. Às vezes o diabo aproveita para atacar você, para encurralar você, tirar suas forças de orar. Entendeu? Impedir a sua felicidade. Mas olha o que ele está dizendo aqui, ó. Mas servirão a quem, pessoal? Servirão ao Senhor seu Deus, como também a da Deus. O estranho, você já conhece a voz dele. O estranho manda você odiar, o estranho manda você mentir. Você tem que servir somente o Senhor teu Deus, que Ele é o que tira você do cativeiro. Ele é o que tira o jugo, o peso das suas costas. É Ele que tira você do sofrimento. Que solta suas ataduras. Por isso você tem que servir somente a Deus. Aí está dizendo aqui, ó. Mas servirão o Senhor teu Deus, como também Davi seu rei,
que lhes levantei. Agora olha o que ele está dizendo. Ó. Não temas, não tenha medo, não é isso? Não temas, eu não tenho medo. Não temas, pois tu, meu servo, tanto faz homem ou mulher. Pastor, nós somos servos de Deus, sim, porque nós servimos a Ele. Nós somos servos de Deus. Aí ele está dizendo, não temas, pois tu, meu servo Jacó. Diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel. Israel é o povo de Deus, pessoal. Isso aqui ele está falando com a gente, comigo, com você. Está falando, nem te espantes. Por quê, ó? Porque eis que eu te livrarei das terras de longe. Olha a promessa dele. Eu vou te livrar desse problema. Te livrar desse sofrimento, te livrar dessa depressão, te livrar dessa tristeza, sei lá, desse problema que você está passando, dessa dívida. Aí ele está dizendo, ó, eu te livrarei das terras de longe. Agora preste atenção nisso aqui, pessoal. Isso aqui você não pode deixar passar batido. Preste atenção. E a tua descendência da terra do seu cativeiro. Pastor, o que é isso? Ele está prometendo libertar os seus filhos, a sua descendência, a sua família, do cativeiro. Às vezes você tem pessoas na sua família que ainda não é liberta. Pastor, eu tenho filhos, parentes, está preso nos vícios, está preso nas drogas, está preso na prostituição, não está com Jesus, está preso numa doença. Sim ou não? Está preso em coisas erradas, ou está preso na mentira. Eu não sei mais o que eu faço, mas Deus está prometendo que vai tirar, que vai trazer do cativeiro os seus descendentes, vai salvar os seus filhos, salvar a sua família. Entendeu? Ó, vamos repetir isso aqui, ó. Diz o Senhor, não te espanta, porque eis que eu te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do cativeiro. E Jacó tornará, e descansará, e ficará sossegado, e não haverá quem atemorize. A sua família vai vir para a minha presença, vão ficar sossegados. Não vai ter mais ninguém que perturba eles, que destrói eles, que faz mal para eles, entendeu? E às vezes você fica olhando, o diabo está fazendo mal, está torturando seu parente na sua frente. Você não aguenta mais ver aquilo, você queria ver a pessoa liberta dos vícios, liberta daquele mal. E ele está falando, não, ele vai, sua descendência, seus parentes lá, vai vir. E eles vão ficar sossegados. Não vai ter mais nada que prenda eles, que destrua eles. Estão entendendo? Sim ou não? Isso aqui, gente, é uma promessa bíblica. Você tem que segurar isso. Não, pai, eu acredito, eu confio, eu acredito que o Senhor vai me tirar dessa situação. Você tem que tomar posse do que Deus está falando. Se você não tomar posse, é apenas uma palavra, vai passar batido. Mas se você tomar posse, o negócio vai acontecer. Porque Deus, ele disse que a palavra dele não volta para ele vazia. Está escrito o seguinte, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o efeito, a qual foi enviada. Entendeu? Então, se Deus está enviando essa palavra, é que ele quer cumpri-la na sua vida. Depende de você. Você crê. Glória a Deus. Aí ele diz, ó, por quê? E não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo. Ó, as coisas vão funcionar, sua família vai ser salva, você vai sair desse sofrimento, porque eu sou contigo. Gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que você tem que acreditar que Ele está contigo. Às vezes você não acredita. Você, não, Deus me abandonou, mas como? Aí Ele está dizendo aqui, você não vê Deus agir na sua vida, não. Os milagres desses que acontecem, é Deus que está agindo, pessoal. Glória a Deus.
diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida. E de todo não te terei inocente. Ele está falando aqui, ó. Ele está contigo para o quê, pessoal? Para te salvar, vai te livrar de todas as nações. Às vezes você fala assim, pastor, nações é o quê? Os povos que estão contra mim? Não. Lá no livro de Efésios 6, versículo 12, está escrito o quê? Que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais dos lugares celestes. Então é isso que ele está falando, vai livrar você desses espíritos que vêm para tirar teu sossego, tirar tua paz, tirar a paz da sua família, sossego da sua família. Aí ele está dizendo, ó, porque assim diz o Senhor, o teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Olha como é que Deus sabia de tudo que estava acontecendo com ele. Ele estava falando, eu sei que está acontecendo com você, é doloroso. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que é doloroso, machuca. Entendeu? Às vezes bate de desânimo, meu Deus, vai não dar mais não, já orei. Deus conhece o coração do povo dele. E o que ele estava passando era uma situação dolorida. Às vezes Deus vê quando você se cala, de obediência a ele, você engole muita coisa calada. Às vezes a pessoa te ofende, você fica quieto, ela te machuca. Deus está vendo. Ele sabe que é dolorido, entendeu? Às vezes as coisas, por a humilhação que às vezes você sofre. Às vezes a gente que é cristão, a gente sofre humilhação. A pessoa desfaz, humilha. E Deus está vendo o que você está passando, o que você está suportando. Você entendeu? Às vezes até para não pecar, não ficar quieto na vida, ou ficar quieto para não pecar contra Deus. Deus conhece tudo isso. Então ele estava falando aqui, ó. E não há quem defenda a sua causa, para que possa ser curado. Não tem remédio nem prática, porque às vezes você não tem. Às vezes, quando você está na pior, preste atenção, você não tem ninguém para te ajudar, a pessoa não abre os olhos para isso. Às vezes a pessoa está com dinheirinho, aparece amizade. Se o cara é solteiro, a mulher é solteira, aparece mulher, aparece homem para te ajudar a gastar o dinheiro. Aparece. Mas fica você doente. Cai você na sarjeta, fica na pior. Vê quem vai te visitar. Eu conheci uma pessoa, eu não estou citando o nome. O cara trabalhava, irmão, e se envolveu com uma mulher que era uma paixão. O cara trabalhava, a mulher tirava tudo dele. Ele ia para lá, depois bebia, farreava, aquela coisa toda. E ele trabalhava, e gastava tudo com ela. Passava a noite toda junto, tal, fazia, acontecia. Um dia essa pessoa parou doente, a pessoa estava no hospital, a pessoa ficou mal, a pessoa morreu. Nem no enterro essa pessoa, nem no enterro a mulher foi. Nem uma ligação para ver como é que ele estava no hospital, nem uma visita ela fez. Às vezes você está desperdiçando a sua vida porque não vale a pena, pessoal. Eu fiquei pensando, engraçado, estava com dinheiro, estava bem, estava com saúde, a mulher estava lá. Depois, já vi que estava com outro. Quando estava lá no hospital morrendo, estava com outra pessoa. Olha que bobeira, mundo da ignorância, gente. Eu vou gastar minha vida, meu tempo, meu dinheiro. Entendeu? O Covid não está nem aí para mim. Se eu morrer hoje, eu nem no meu tempo vai.
Deus ensina, gente. Às vezes Deus ensina a gente. A pior coisa que tem, presta bem atenção. Isso está lá no livro de. Não sei se está no livro de Provérbios. Que é, a Bíblia está dizendo para você não ser sábio aos seus próprios olhos. A pior coisa que tem é a pessoa que ela quer ser sábia aos próprios olhos dela. Porque a pessoa é o contrário, a pessoa pensa que está podendo. Ah, estou podendo. Não, você está sendo burro e burro. O diabo está fazendo você a pessoa de marionete, ela não está vendo. Vocês sabem o que é marionete? Quem sabe o que é marionete, levanta a mão. Aquele bonequinho que ele se mexe, mas é uma pessoa que está controlando ele lá, ó. Mexe a perninha, mexe a perninha. A pessoa não marionete na mão do diabo. O diabo vai lá, tira, vai lá, bebe, vai lá, faz isso. E a pessoa está indo. Ao dia que ela entender que ela foi uma bomba sendo usada na mão do diabo. E eu, como Jesus me libertou, gente, eu vou te falar um negócio. Teve hora que eu fiquei com raiva de mim, sabia? Teve uma época que eu fiquei revoltada comigo mesmo. Eu falei, cara, como é que eu pude deixar o diabo me usar desse jeito? Eu crente que estava abafando, sendo um lixo na mão do diabo, e diz eu que estava podendo. Meu dinheiro, a gente gastava, eu e meu pai gastava o dinheiro tudo com cerveja, pagando cerveja, churrasco para os outros. Deixava de fazer pela minha família, que realmente meus filhos mereciam, meus pais, para pagar para os outros, para nada. Depois que você cai na pior, ninguém nem vai lá te ver, sabe que você existe. Isso porque eu tinha meu marido, mas tem gente que a mulher vai lá, fica com o cara lá, tadinha, bobona, perde a vida dela, e o cara já tem mais 3, 4, 6 sem ela, o cara também é a mesma coisa. A mulher tira e depois sai da cara dele. Entendeu? Isso é porque ele não escuta a conversa dela depois, né? Bobão, viu? Fácil de tirar, tá? A pessoa fica ali. Gente, Deus quer que a gente seja pessoas simples para a maldade. Você tem um coração puro, mas não seja bobo na mão do diabo, não. Me boba, gente. Isso aí depois você vai se arrepender disso. Porque eu fiquei, quando eu me converti, eu fiquei chateada comigo mesmo. Eu vi uma coisa que eu não vi que o diabo estava usando. Hoje eu vi uma marionete na mão dele, eu deixei ele usar para isso. E agora? Deus me livre. Agora eu sou um instrumento na mão de Deus. Chega, já aprendi a verdade. Jesus disse o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Hoje em dia não, hoje em dia eu enxergo, entendeu? E aí eu não vou cair nessa lábia do diabo de novo. E aí ele está dizendo aqui, ó. Olha isso aqui que ele está dizendo. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti. Porque eu te feri com uma ferida de inimigo, com um castigo cruel, pela grandeza da tua maldade, né? E a multidão dos teus pecados. Às vezes a gente não entende, gente. Se não é Deus pela gente, eu não tenho mais ninguém. Outro dia o pastor Mota ele pregou sobre isso. Deus me livre se abandonar Jesus. Tem gente que pensa que tem, não, mas se eu largar Jesus, eu tenho fulano, tenho ciclano, daqui a pouco o pessoal tudo te abandona, fica sozinho. Aí você vai entender quem era Deus na sua vida. Aí ele está dizendo aqui, ó, por que gritas em razão do teu quebrantamento? Tua dor é mortal, pela grandeza da tua maldade e pela multidão de quê? Dos teus pecados. Eu fiz essas coisas. O sofrimento desse povo, presta atenção, gente, vamos voltar lá no começo, que é para sair do contexto aqui. Deus estava querendo tirar ele da onde?
do cativeiro, do sofrimento, da dor. Deus falou para ele, vou tirar você daí, desse sofrimento. Mas Deus estava explicando a eles por que eles estavam ali. Porque você, por exemplo, você vai corrigir uma criança. A criança fez um troço lá de errado. Por exemplo, te respondeu, te tratou mal. Aí você vai, chega depois perto dela, olha, você vai ficar 1 hora de castigo. Acho que é normal para a criança, estou dando um exemplo. Você vai ficar 1 hora de castigo, 1 hora sem celular. Já não saiu de perto de você. Se você não explicar ela por que ela está de castigo, ela não vai entender nada. Aquele castigo vai ser muito dado para fazer coisas. Está entendendo? Aquele castigo ali não vai saber como você está para fazer isso, porque ela nem sabe o que ela ficou fazendo de castigo. O que os pais geralmente fazem? Olha, eu peguei seu celular, você vai ficar um tempo no seu celular porque você fez isso. E não pode, isso está errado. Você entendeu? Às vezes tem umas coisinhas erradas que dá na nossa vida. Deus corrige a gente, Deus até tira você daquele sofrimento, mas Deus explica você, por causa disso, isso, que você está passando por isso. Então Deus queria tirar esse povo do cativeiro, do sofrimento. Ele ia levar eles para uma boa terra, para um bom lugar. Mas ele estava mostrando para o povo por que eles estavam sofrendo. Por que eles estavam passando aquele sofrimento? Por que o negócio estava dolorido? Por que o jugo estava pesado? Por quê? Aí ele está falando aqui, pela grandeza da tua maldade. Pastor, que maldade? O pecado para Deus é uma maldade. Você entendeu? Mas é uma maldade, pastor, me explica aí, é uma maldade que a gente está fazendo com Deus? Não. É uma maldade que a gente está fazendo contra nós mesmos, na nossa família. Que o pecado vai entristecer Deus e afastar ele de você, mas não vai destruir Deus. Mas a você destrói. Você está entendendo? Era uma maldade que eles estavam fazendo com eles mesmos. Aí ele disse, pela grandeza da tua maldade, pela multidão dos teus pecados. Aí ele explicou, por isso que você estava nesse cativeiro, nesse sofrimento, nessa luta. E ele disse, mas também, porque aqui, presta atenção, Deus estava explicando a eles que eles tinham parado. Já sabe qual o motivo do cativeiro aqui, qual o motivo do sofrimento? Pecado. O que é pecado? A gente já sabe o que é pecado. A gente já ensinou, gente. Odiar, mentir, entendeu? Deixar de buscar Deus, tudo isso é pecado. Você deixar de orar. Tudo que você não obedece a palavra é um pecado. Então, só que a visão de Jesus, de Deus aqui, era tirar eles do cativeiro. E estava explicando a eles, por causa disso que aconteceu, então não faça mais. Um exemplo. Você vai lá para uma pessoa, uma criança de castigo, você vai explicar, não faça mais isso. Você vai sair do castigo, mas você ficou de castigo por causa disso. Se você fizer isso de novo, você vai ficar de castigo de novo. Mas, pastor, é Deus que faz castigo? Irmão, hoje em dia a gente está na época da graça. Não é questão que Deus castiga. É que quando nós oramos, preste atenção, não é Deus que está pesando a mão, Deus que está fazendo você sofrer, não é Deus, é amor. Ele veio para salvar. As nossas iniquidades fazem uma separação entre a gente e Deus. Porque Deus é santo, Ele não pode habitar onde tem pecado, a não ser que você se arrependa e volta atrás, se conserte com Deus, se afaste do pecado. Então, quando nós pecamos, nós se separamos de Deus. E quando nós se separamos de Deus, aí vem o maligno, é claro que ele vai se aproveitar, né? Você está sozinho. Já viu aquela ovelha que saiu de perto do pastor, está sozinho?
Um ovo vai comer, irmão. Aí ele só vem para roubar, matar, destruir. Ele entra na vida da pessoa. Começa a cultuar a pessoa, faz a pessoa sofrer. Entendeu? E Deus está querendo uma oportunidade de arrependimento. Deus fica esperando a pessoa se arrepender para ele tirar a pessoa daquele buraco, daquele cativeiro. E aqui Deus explicou a eles que ele estava em cativeiro, mas estava prometendo a ele: eu vou tirar você desse cativeiro. Aí olha o que ele disse aqui, ó. Mas também todos os que te devoraram serão devorados. Agora olha o que Deus está falando. Agora todos aqueles que te afligiu, eles vão ser afligidos. Todos que te devoraram serão devorados. E todos os seus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. Olha o que ele fala. Agora quem vai para o cativeiro são os seus adversários. São aqueles que se levantaram contra você, aqueles que te fizeram sofrer. Agora é eles que vão para o cativeiro. E todos eles para o cativeiro. E os que te roubaram serão o quê? Roubados. Todos que roubaram, tiraram o que é seu, agora é eles que vão ser roubados. Serão roubados. E todos aos que despojaram, entregarei ao saco. Porque agora Deus estava tomando a frente de quê? Daquele povo. Deus resolveu fazer bem para aquele povo. O povo se arrependeu do pecado. Você está entendendo? Quando você se arrepende do pecado, Deus vem com tudo, irmão, para te defender. Ele fala: agora quem vai para o cativeiro é inimigo de vocês. Todos que te roubaram, agora vão ser roubados. Saquearam, vão ser saqueados. Entendeu? Os que fizeram mal para você, é eles que vão para o cativeiro. Lembra de Daniel? Daniel foi fiel a Deus quando jogaram ele na ponte de leões. Foi ou não foi? Deus mandou tirar o Daniel de lá. O rei deu a ordem para tirar ele de lá. E quem foi jogado lá? Todos que acusaram Daniel. Entendeu? Quem foi parar lá foi todos os inimigos de Daniel. Todos que acusaram ele foram eles que foram para a cova. Porque quando Deus livra, ele livra mesmo. Quando ele faz justiça, ele faz mesmo. Ele falou para o povo: vocês foram para o cativeiro por causa disso. Roubaram vocês, fizeram vocês sofrer. Mas agora que vocês se arrependeram, eu vou tirar vocês desse cativeiro. E é o inimigo de vocês agora que vão para o cativeiro. Eles vão ser roubados. Tudo que fez com vocês vai ser feito com eles agora. Porque é dano e se recebe. Aí ele diz: e porque restaurarei a tua saúde. Eu vou nem a saúde não estava tendo mais. Roubaram a saúde dele. Aí ele vai dizendo: restaurarei a saúde de vocês. Restaurarei a tua saúde. E as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chama de rejeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta. Às vezes você se sente assim, rejeitada, como se diz, desprezada, né? Às vezes você está passando, ninguém pergunta por você, ninguém te liga para ver se você está bem, se você não está. Poxa, isso é verdade. Eu estou meio abandonado, o pessoal nem se importa comigo. Você está entendendo? Aí o povo estava assim, ele está falando aqui, lá. Porque te restaurarei a tua saúde e as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamam de rejeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta. Aí, às vezes tem pessoa que ninguém pergunta comigo, estou vivo, estou morto, está bem, se não está. Nenhuma ligação, pastor. Se eu estou com medo, se eu estou bebendo. Mas Deus não, Deus estava de olho neles. Deus não está abandonando a pessoa. Glória a Deus. Ele diz: assim
diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apidenarei das suas moradas, né? E a cidade será o quê? Reedificada sobre os seus montões, e os palácios permanecerá habitualmente. Sabe aquilo que foi destruído? Pastor, foi destruída a minha fé, foi destruído meu casamento, foi destruída a minha paz, a minha saúde, fez tudo. Ele está falando que as cidades vão ser reedificadas. Você está entendendo? Deus vai edificar novamente a sua vida, o seu casamento, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua paz. Sim, irmãos? Deus se levantou para fazer bem do povo. Às vezes você está pensando se servir a Deus, se ser uma pessoa honesta, se esforça para obedecer, está sendo irmão, não está sendo irmão. Deus não se levanta a favor de alguém, ele se levanta mesmo. Ele está falando, não, eu vou livrar você de inimigo de você, eu vou restaurar a saúde de você, vou reedificar essa cidade. Essa cidade também é como se fosse a sua família. Você entendeu? Deus vai levantar, vai tirar do cativeiro, vai mudar a história. Mas, às vezes, a gente está tão acostumado a ouvir o diabo, derrota, que você escuta isso aqui, você não acredita, isso que vai atrapalhar tudo. Mas não é possível, pastor. Eu estou 70 anos no cativeiro, mas Deus não está perguntando quanto tempo você está aí. Ele está falando que vai tirar você daí. Glória a Deus, e vai reedificar, ele vai levantar, ele vai fazer tudo novo. Aí está dizendo aqui, ó. E a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Aí sairá deles o que, pessoal? Sairá deles o louvor e a voz de júbilo. Sabe o que é isso? É a voz da alegria. Deus não queria mais ver aquele povo triste, pelos campos, sofrer como se tivesse com dor de parto. Deus não queria mais ver. Deus falou, agora vai sair o louvor, a alegria no meio do povo. Você tem um filho, você tem uma filha. Você quer ver os seus filhos tristes, chorando pelos cantos, ou você gosta de ver eles alegres cantando? É assim que Deus quer ver a gente, pessoal. Deus quer ver a gente alegre, cantando, feliz da vida. É assim que Deus quer. E ele está falando aqui, ó. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, de alegria. E multiplicar-o-eis, e não serão diminuídos, né? E às vezes você pensa que se diminuir, que a gente não vai morrer gente pra gente, não. Existe também aqueles que são diminuídos moralmente, sabia? Pessoa que é humilhada, todo dia te humilha, todo dia te diminui. Mas isso aí não vai pra frente, não. Isso aí, mas você. Ninguém dava nada por Davi, também diminuiu Davi. Aquele lá, pastor Gilberto pediu, o pai nem chamar ele, não chamou. Quando ele foi lutar com aquele gigante, diminuíam ele. Tá doido? Esse gigante vai matar você. O gigante diminuía ele, quem vai pra lutar? Isso aí, vontade para lutar comigo? Mas foi ele que venceu o gigante. Você entendeu? Então ele está falando aqui, ó. E não serão diminuídos, e glorificar-o-eis, e não serão o quê? Humilhados. Porque eu não sei, pessoal, o que você pensa na tua cabeça. Mas tu acha que Deus quer que você fique sendo humilhado? Você gosta de ver seus filhos sendo humilhados? Fala a verdade. Alguém humilhando eles ali, você gosta? Eu não quero ver isso para você não, gente. Nós somos filhos de Deus. Ele está falando, meus filhos não vão ser mais humilhados. Aí ele está dizendo aqui, ó. E não serão humilhados.
perante meu rosto. Punirei todos os teus opressores. Olha só, o que tem te oprimido? Pastor, tem me oprimido é a dívida. E tem me oprimido é a doença, tem me oprimido é a depressão, tem me oprimido é aquele outro que não quer sair lá de casa, não quer sair com o parente de jeito nenhum. Hã? Pois ele está falando que ele punirá todos os seus inimigos. Aí ele está dizendo aqui, ó. Punirei todos os seus opressores, que é aquilo que te oprime, que te entristece. E o seu príncipe sairá deles, e o seu governador será no meio deles. E farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que tem empenhado-se a chegar a mim, diz o Senhor? Agora vamos dar uma paradinha aqui. Ele está falando, seu governador será no meio dele. Você tem que entender o que significa esse governador. Que existe um governador de um estado, existe um governador, pessoa no governo, e existe um governador de dentro da sua casa. Ele está falando, seu governador vai sair do meio dele. Você é uma pessoa que governa a sua casa, sabia? Governa a sua casa, você governa a sua prosperidade. Você é aquele ou aquela que Deus deu poder, que Deus deu autoridade para você governar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, onde você está ali, é você que vai governar. No mundo espiritual, quem governa é você. Você tem poder. Jesus disse assim, eis que te dou poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo, nada nos fará dano algum. Ali é você que governa. O diabo está fazendo oração em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha fé, sai do meu chamado, posso sair. Entendeu? Deus levantou eu e você para governar na sua casa, no seu trabalho, seja onde você está. E ele está dizendo assim, ó. E ser-me-ei por povo, e eu serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor e a sua indignação fez o quê, pessoal? Saiu o tormento, saiu a indignação, saiu o sofrimento. Você tem que se enxergar livre. Está falando que o tormento saiu? Não saiu. Você tem que se declarar livre. Glória a Deus. Aí ele diz, aí sua indignação saiu. E a tormenta varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. É aqueles que não obedecem a Deus, é aqueles que cometem a impiedade, a maldade, o pecado. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. É isso? No fim dos dias, entendereis isso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel. E eles serão o meu povo. Glória a Deus, vamos até aqui. Até aqui já passou aqui. Então, pessoal, preste atenção. Medita nessa palavra quando chegar em casa. Deus está falando. Quando Deus fala, a gente tem que tomar posse. Deus não quer ninguém sofrer, ficar embaixo. Você está entendendo? Chorando pelos cantos. Deus está livrando desse cativeiro, desse sofrimento. Você tem que segurar essa palavra e tomar posse. Deus não aceita essa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Agora, preste atenção. Deus tirou você do cativeiro. Tirou. É uma bênção quando você sai do cativeiro. Você está livre. Aí Deus fala, a gente não vai lá não. Acho que não sei se é no livro de Gálatas, está escrito assim, ó. Estai, pois, livre da
da liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei-nos de novo a tornar a entrar no jugo da escravidão. Porque às vezes Deus já te libertou no próximo, você vai lá e volta tudo de novo atrás. Irmão, acabou o cativeiro, para lá eu não volto mais. É essa posição que a gente tem que ter. Jesus, quando tirou o ceguinho lá da aldeia, pediram para libertar ele. Jesus tirou ele para fora, juntou os olhos dele lá, tocou nos olhos e perguntou: se ele estava vendo, ele disse: ó, eu vejo homens com armas que andam. Deu ao segundo toque agora. O que você está vendo? Agora eu estou vendo bem. E Jesus tirou ele de dentro da aldeia. E Jesus perguntou para ele, ele disse: está vendo, né? Aí Jesus deu uma alerta para ele: vai para a sua casa e não entres mais na aldeia. Jesus libertou ele: ó, você está bom, você está curado, vai para a sua casa, mas não entra mais na aldeia. A aldeia é o quê? A aldeia é um lugar que Deus está falando, você não voltar lá. Deus já te tirou você do cativeiro. Às vezes Deus tirou você do cativeiro da droga, do cativeiro da prostituição, do cativeiro... Você ia morrer ali, gente. O diabo já tinha um dia, a hora certa para acabar com você. Deus tirou você de lá. Aí você, de vez de permanecer na liberdade que Deus te deu, você vai lá e torna. É quando você torna a praticar aquele mesmo pecado que Deus já te libertou. Aquilo que Deus te libertou, não luta para você não voltar atrás. Acabou, já era, foi. Agora a minha história é outra, uma nova história, uma nova vida. Né? Não louvor que fala sobre isso, né? Uma nova história Deus tem para mim. Senão você vai ficar toda a vida lá atrás no cativeiro, não é? Hã? Sim ou não? O povo de Israel já tinha acostumado com o cativeiro, sabia? Já. Porque quando Deus tirou de lá a liberdade para levar de uma terra que manda leite e mel, eles estavam querendo voltar lá para o cativeiro. Levantemos um líder para levar a gente de novo lá para o Egito, que lá a gente tinha isso, tinha aquilo, olha só. Eles pensaram só na comida, tipo assim, eles eram escravos. Eles queriam viver lá trabalhando só por comida. Não, porque lá a gente tinha isso, tinha aquilo, lembrando dos pepinos. E lá a gente comia de graça nada, a gente trabalhava de noite para comer o pepino daquele. Lá eles não ganhavam salário, não ganhavam nada, eles trabalhavam com comida. Eles estavam acostumados a viver preso, aprisionado por causa de comida, gente. Eles não estavam acostumados a ser livres. Entendeu? E a gente não pode ser assim. O meu pastor falou uma palavra muito forte, que Deus tirou eles do Egito. Eles estavam livres, mas o coração deles ainda era escravo. Porque o coração deles ainda era escravo lá no Egito. Tem gente que Jesus já libertou a pessoa do mundo, mas o coração da pessoa continua sendo escravo de alguma coisa, de um vício, de um próximo, a pessoa não acha aquilo ali. A pessoa não acaba voltando para o cativeiro, ela não é totalmente livre. E Deus não, Deus quer dar liberdade a gente. Glória a Deus. Não viu o que ele queria? O povo queria que o pessoal estivesse bem, que o pessoal estivesse paz. E Deus olhava lá, só via os caras, até os caras com a mão na barriga, assim, aí então os caras estão dando a luz agora também, fica todo mundo assim. E o problema deles é os pecados, mas Deus livrou eles, mas para eles ter uma nova vida. Deus liberta a gente, mas é para eles ter uma nova vida, gente. Eu, por exemplo, eu era escravo da cocaína. Eu era escravo da bebida, escravo do cigarro. Jesus me libertou, né? Eu não quero voltar a escravidão, não. Eu vou fazer o que lá? Vou voltar para o cativeiro tudo de novo. Troço não me fez bem, foi ruim para a minha vida, então não. Da onde Jesus me tirou, dessas aldeias, eu não volto mais, chega. Ficar perambulando aí de aldeia, até para saber de aldeia. O negócio é ser livre com Jesus. Glória a Deus. Amém? Gente,
falar sobre o café da manhã, né? Gente, domingo agora é o café da manhã no Dia das Mães. Nós estamos organizando aqui, né? Um cafezinho do Dia das Mães. Mas vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender, gente. O objetivo desse café da manhã não é a gente vir aqui tomar café e pode não é isso. Porque senão a gente tomaria café, desculpa, pode falar, a gente tomaria café em casa, sem problema nenhum. Entendeu? O objetivo desse café é uma comunhão entre os irmãos, entre as mamães, entre os irmãos. Nós fazemos esse café da manhã, não é só o dia da manhã, não, toda Santa Ceia. Para a Bíblia diz que quão bom, suave, né? Que os irmãos têm uma união. Então, os irmãos têm que ter um momento, porque nós somos uma família em Cristo, sabia? Você não reúne às vezes com a sua família em casa? Vamos fazer uma coisinha e tal. Nós somos uma família em Cristo, nós temos que ter um momento de comunhão. Os discípulos, eles não eram parentes dos outros, mas o que eles fizeram lá na Santa Ceia? Como que eles se reuniam lá? Eles sentavam lá, na mesa lá com Jesus, os 12 discípulos e tal, eles tinham mais que tenha lá, e sentavam ali para ter aquele momento de comunhão. Glória a Deus. E a gente precisa ter esse momento. Então, nós estamos preparando o café da manhã, o pessoal aí, né? Agradeço a Deus por todos vocês que estão colaborando, Deus abençoe vocês. E esse café é um momento de comunhão. Então, pessoal, vamos tentar ver se a gente consegue pegar aquela mesa ali. Eu não sei se vai caber todo mundo, agora fica apertadinho. Vamos tentar sentar um pouquinho na cadeira, né? Na mesa, porque senão vai quebrar a mesa. Né? Vamos sentar na mesa aí, não. Todo mundo sentado na mesa, vai dar ruim. Você entendeu? Vamos sentar ali na cadeira ali, conversar um pouquinho, dar atenção ao seu irmão. Às vezes é uma pessoa precisando do seu carinho, da sua atenção. Pessoas que às vezes estão em casa, mas se sentem sozinhos, sabia? Porque você sabia que quando você é convertido e a sua família ainda não é que você não ama a sua família, mas não tem muita coisa a ver com essa. Você está entendendo? Se está melhor com o irmão, com aquela comunhão do Espírito Santo, do que com aquela pessoa que não está com Deus. Então, às vezes a pessoa tem a família, mas ao mesmo tempo se sente sozinha, sente, vontade de conversar com uma pessoa que também é de Deus, de repente até a pessoa precisa de uma palavra que você tem, um carinho seu. Então, irmão, vamos ver se a gente consegue ter um momento de comunhão. Sentar na cadeira, conversar um pouco, daqui um pouquinho, falar. Mas eu já não estou cheio de pressa. Não adianta você querer correr, porque o tempo de Deus eu não sou. O que tem que ser, vai ser. Não tem para onde correr. E não custa nada você tirar um pouquinho do seu tempo para dar uma atenção ao seu irmãozinho, sua irmã. Amém? Glória a Deus. E também a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Pastor, eu queria tomar a Santa Ceia, mas eu estou em pecado. Irmão, se conserta com Deus. Você vai abandonar Jesus por causa do pecado? Não é melhor você abandonar o pecado por causa de Jesus? Sim ou não? Então vamos orar então, em nome de Jesus? Vamos orar. Quem trouxe aí dízimo, ofertas, pode estar entregando aqui na frente. Pega aqui um sal, sabonete, água, se tiver aqui em nome de Jesus. E quem quiser botar aí a água em casa também, pode estar botando a água aí. Amém? Amém. O que foi? Passou no tapete de cabeça de libertação, querido. Ela estava correndo dos inimigos que querendo matar ela, não é não? Estava fugindo do inimigo mesmo, queria matar ela, né? Que isso, todos têm direito de tentar salvação.
Senhor, nessa palavra, nesse recado que o Senhor trouxe. Oh Deus, só o Senhor mesmo para tirar o seu povo do sofrimento, da angústia, da tristeza, da depressão, da opressão, da mão do inimigo. E o Senhor é Deus, o Senhor tira com o braço forte. Oh Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor ajude o teu povo. O Senhor que é um justo juiz. Oh Pai, faz justiça por essa pessoa que tem sido humilhada, essa pessoa, Pai, que tem sido perseguida, essa pessoa que tem sido encurralada. Às vezes o inimigo vai se impor em piedade, ataca a família, ataca a saúde, ataca a prosperidade, ataca a fé dessa pessoa. Oh Deus, mas o Senhor é Deus. Como está aqui, ó. O Senhor falou: te livrarei da mão dos seus opressores. Tudo aquilo que está perturbando, está atacando essas pessoas, que em nome de Jesus, Pai, todos sejam libertos desse mal. Que na casa dessa pessoa haja paz, haja sossego. E eu estou paralisando a ação de Satanás e exigindo que saia do casamento dessa pessoa. Sai do marido, sai da esposa, sai dos filhos, sai da prosperidade, sai da saúde, sai da fonte de renda. Começa a sair agora. Em nome de Jesus, sai da vida dessas pessoas, sai, vai embora, leva a sua perturbação, leva tudo que é seu, em nome de Jesus, leva a sua opressão, solta a família, vai embora. Eu estou amarrando você, eu estou expulsando, eu estou exigindo que saia. Você vai levar toda a tua perturbação, todo o teu mal. Em nome de Jesus, vai sair daquele marido. Eu estou mandando sair do marido agora. Em nome de Jesus, eu estou mandando sair da esposa. Eu estou mandando sair dos filhos. Eu estou mandando sair da prosperidade. Eu estou mandando você sair da saúde, da casa dessa pessoa. Sai agora. Aonde você estiver oprimindo, aonde você estiver fazendo mal, demônio, sai em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando essas pessoas, declarando todos livres, libertos, curados. Em nome de Jesus, glorifique o seu nome, Pai. Faz uma mudança, uma transformação, que a vida dessas pessoas seja diferente, seja como o Senhor falou aqui, ó, seja alegria, paz, louvor, em nome de Jesus, Pai, na casa, na família dessas pessoas. Todo jugo de Satanás, do diabo, seja tirado, seja arrancado agora em nome de Jesus. E graças a Deus, Pai, eu peço, Senhor, o Senhor põe o seu poder de libertação, de cura, de transformação nessas águas, nesses sal, nesses apoderes. Todos que cruzar sejam libertos, sejam salvos, em nome de Jesus de Cristo, seja lá o que for. Em nome de Jesus, que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que eu honra ele, honra essas pessoas. Cubra com teu manto sagrado, leva todos em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, agora é só tomar posse do que Deus falou e ver a glória de Deus. Jesus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Deseja uma boa noite, meus irmãos. E vamos na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. E até domingo de manhã, Santa Ceia, pessoal. Dia das Mães, Santa Ceia. Deus abençoe todo o pessoal aí que fez. A minha mãe está mandando uma paz para todos os irmãos. O irmão Anderson, né? E a irmã Rose. Deus abençoe, Rose.
glória a Deus, hein?